Deus está agitando nossas vidas. Quando Deus nos manda avançar, nós precisamos fazer isso de uma maneira coerente com o que a palavra nos ordena. Não dá, querido, para nos colocar no caminho e parar. O movimento tem que ser constante. E para Deus falar contigo de uma maneira bem clara, nós vamos hoje abordar um tema que o Senhor tem ministrado ao meu coração e que de uma maneira agitada tem me feito andar. O tema da palavra de hoje é o terremoto que salva vidas. Fala assim, aleluia. Terremoto, todos nós sabemos, ele devasta. Ele causa prejuízos, danos. Na verdade, depois de toda a agitação de um terremoto, o lugar assolado por ele fica parado, quase morto. Então, terremoto não é uma coisa boa de se querer. Fala comigo assim, amém. Mas o terremoto, querido, que Deus quer trazer sobre a tua vida, é o terremoto para te fazer andar. E o terremoto de Deus não mata, pelo contrário, ele salva, amém? Dando continuidade à palavra que o Senhor nos revelou no último culto, eu quero continuar ministrando para você a respeito desse tema. Uma palavra viva, uma palavra rema, uma palavra que tem propósito para salvar vidas, amém? Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo de número 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Todos nós sabemos que essa passagem do capítulo 16 do livro de Atos se refere a um episódio em que Paulo e Silas haviam sido presos, encarcerados em uma prisão, por estarem em um lugar pregando a palavra. Havia um espírito de engano, havia uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação, e que naquele momento ela tentava causar alvoroço na cidade, querendo se sobressair ao óbvio, queria atrair a atenção para si mesma. Então Paulo, homem de Deus, conectado com o Espírito Santo, sabia que o propósito daquele espírito não podia se cumprir. Quando Paulo e Silas entravam na cidade, quando se dirigiam para o templo, quando passavam no meio da multidão, aquela moça começava a gritar: esses são homens de Deus, esses vieram anunciar a Jesus. Aquele espírito queria se promover, queria demonstrar que tinha conhecimento do mundo espiritual. Então Paulo, a Bíblia fala que ficou irritado e imediatamente disse àquele espírito: saia dela agora em nome de Jesus. Aquela moça foi liberta, e aquela moça era escrava, e os seus donos eram aproveitadores dos seus dons. Na verdade, havia homens que exploravam aquele estado de possessão daquela moça, ganhavam dinheiro com aquele espírito que se apoderava dela, usavam de artifícios para fazer adivinhações em troca de dinheiro. Nos dias de hoje nós conhecemos como cartomante. Então aqueles homens, quando viram que perderam a sua fonte de renda, tinham influência na cidade, então acusaram Paulo e Silas de estarem perturbando
acusaram-nos de estar tentando impor naquele lugar uma cultura que não lhes dizia respeito. Eles deixaram claro, eles estão tentando impor sobre nós uma cultura que não aceitamos. Aqueles homens rejeitavam a Jesus, rejeitavam ao Deus que Paulo e Silas estavam pregando. Enfim, Paulo e Silas foram levados para a prisão, removeram-lhe suas roupas, porque a nudez para o judeu era uma das maiores humilhações, principalmente pública. Açoitaram-lhes e à noite entregaram-lhes na mão de um carcereiro e disse: coloquem-nos lá na prisão e mantenham-os lá. E nós sabemos, queridos, o que aconteceu. Paulo e Silas não se renderam pela dor daquele momento. Eles, mesmo açoitados, com os seus corpos mutilados, provavelmente sangrando por causa dos açoites, eles não decidiram ficar abatidos. E as escrituras relatam que prenderam-lhe os pés em um tronco de madeira. Imagine, eu vou tentar fazer aqui, reproduzir para que vocês entendam melhor. Eles ficaram sentados e sobre os seus pés colocaram-lhe uma peça de madeira e aprisionou o pé dos dois. Eles estavam ali numa posição muito desconfortante, com o corpo todo abalado pelas chicotadas, numa cela escura e úmida. Eles tinham todos os motivos do mundo para chorar, para gemer, para gritar, mas eles só fizeram uma coisa: adoraram e oraram a Deus. Eles estavam presos injustamente, e parecia somente mais uma injustiça praticada contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, queridos, não passa por nenhum episódio se não houver propósito nos céus e na terra. Tudo o que acontece com o povo de Deus há propósito. Paulo e Silas talvez não entenderam de prontidão, mas eles sabiam que estarem ali naquela prisão, naquele momento, sofrendo aquela injustiça, havia um propósito. E acima de tudo, Deus gerava expectativa naqueles dois homens. E a expectativa que Deus gerava na vida deles era resultado da sua fidelidade, da sua fé, dos seus atos, da sua santidade. Deus confiava em Paulo e Silas. Paulo e Silas passavam segurança para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus pode confiar em você? As tuas atitudes passam confiança para Deus? Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Você pode estar sendo acometido pelaquela velha história: não entendi, quando na verdade você não gostou. Passar confiança para Deus, queridos, é sinalizar com as tuas atitudes, com a tua fé, com os teus atos, com a tua ação no dia a dia, algo que atrai a atenção de Deus. Será se Deus pode confiar a você uma missão para resgatar vidas? Será se Deus olha para você e diz: eu vou usar essa pessoa, eu vou usar esse jovem, eu vou usar essa esposa, vou usar esse filho, vou usar este marido, eu vou causar algo na vida dele para impactar as pessoas ao lado. Resumindo, eu vou causar um terremoto na vida deles para chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Será se você inspira esse tipo de confiança para Deus?
Em relação a Paulo e Silas, Deus sabia que eles não o decepcionariam. Deus sabia que ao invés de reclamar, de murmurar, de gemer, de levantar ali um pranto de autopiedade, eles iriam dar bons testemunhos. Sabe por quê, queridos? Deus não vê como o homem vê. Deus olha lá no profundo da tua alma. Deus conhece a tua alma melhor que você mesmo. Deus conhece o teu interior, querido, melhor que você mesmo. Ele sabe o que há no mais profundo de cada um de nós. Foi Ele quem nos gerou, foi Ele quem nos criou. E Ele habita dentro de nós através do seu Espírito Santo. Ele deu algo de si para formar os homens. Ele soprou vida num boneco de barro. Ele compartilhou algo do seu interior. É por isso que Deus tem essa ligação. É por isso que Deus sabe o que acontece dentro de cada um de nós. Deus sabe quando o teu coração queima por Ele. Deus sabe quando a tua adoração é verdadeira. Deus sabe, meu irmão, quando você ora no intuito de atrair a sua atenção, não por causa de um benefício, mas por causa de presença. Deus sabe quando você o procura porque quer estar perto dele. Diga aleluia se você entende isso. O foco da palavra de hoje, queridos, é exatamente o terremoto. E quando nós ouvimos notícias nas mídias a respeito de terremoto, nós logo nos atentamos para o número de vítimas que ele fez. Um terremoto, quando passa por uma nação, ele causa prejuízos, ele causa destruição, ele causa muitas mortes. A história da humanidade foi marcada por grandes terremotos. Uma das nações que sofre muito com terremotos, nós sabemos, o Japão. O Haiti recentemente sofreu terremotos. Tantas partes do mundo nós ouvimos falar que passaram terremotos e dizimaram ali as regiões onde o epicentro foi mais intenso. O terremoto, querido, é causado quando a terra se move. No centro da terra existe uma camada conhecida como placas tectônicas. E quando essas placas tectônicas se movem, causam abalos sísmicos aqui na superfície. Quanto mais raso o epicentro, maior o estrago na superfície. Quando esses abalos acontecem em alto mar, quando as placas tectônicas se movem debaixo dos oceanos, quando é muito forte, eles causam o tsunami. Então, muitas vezes, a gente vê notícias na televisão falando a respeito de tsunami, de terremotos, de maremotos, e achamos que é causa natural. Deus está nos revelando, queridos, que quando Ele faz a terra mover, é porque tem propósito. Algumas vezes Deus manda nascer um terremoto na vida de alguns filhos, só para testar a sua fé. O chão que você pisa está sendo abalado? Você está vendo a tua vida nos últimos tempos realmente ser abalada? Você do nada percebe, puxa, fiquei sem chão. Deus está abalando, querido, as terras debaixo dos teus pés, porque Ele tem um propósito muito poderoso e especial na tua vida. Só que tem filho que mesmo no meio da adoração não consegue ser intenso, só por causa do cativeiro,
Só porque os seus pés estão presos e ele está na escuridão, só porque ele está no profundo de uma cela escura, só porque sofreu uma injustiça, só porque foi açoitado em praça pública. Tem filho que se prende tanto aos ataques, aos mimimis que envolvem o seu nome, que até tentam, eu vou fazer como Paulo e Silas, eu vou adorar. Mas aquela pessoa não me deixa em paz, toda hora posta alguma coisa para me provocar no Facebook, toda hora fala alguma coisa de mim. Meu irmão, tem pessoas que Deus está abalando todas as estruturas ao seu redor, e ela não percebeu ainda, só porque ela está mais presa no cativeiro que está prendendo os seus pés, do que conectada ao Espírito de Deus. Aprende uma coisa, filho. Quando Deus permite que teus pés fiquem cativos, Ele quer te fazer parar, para que você olhe para os lados e diga: vou começar a adorar a Deus. E a tua adoração estabeleça um estado de conexão tão profundo com Deus, que você não veja mais nada. Você não vai ver acusação, você não vai ver injustiça, você não vai ver opressão, você não vai ver levantes, você vai ver o Espírito de Deus sobre você. Você vai olhar e vai enxergar o trono da graça. Você vai olhar e vai ver Jesus. Mas tem pessoas, meu irmão, que tentam e não conseguem. Por quê? Porque se apaixonaram pelo cativeiro. Estão apaixonadas pelos seus pés presos. Por quê? Porque eu já tenho até argumento quando o pastor perguntar: em que área você avançou? Pastor, não posso avançar porque meus pés estão presos, e quem está com o pé preso não anda. Meu irmão, de verdade, você está apaixonado pelo cativeiro? Você está apaixonado pela opressão, pelo sofrimento? Você está apaixonado pelo estado que você está vivendo? Deus vai mandar um terremoto na tua vida hoje, para remover todo o cativeiro, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem mesmo com a tua dor. Se a tua dor está te atraindo mais do que a presença, hoje Deus vai te libertar. Deus quer exclusividade sua, Deus quer você inteiramente para Ele. O sangue de Jesus nos garante isso. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não nos quer dividir com ninguém, Ele não vai nos dividir nem com o cativeiro. Deus quer você totalmente. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: irmão, larga o cativeiro. A tua adoração é para atrair o terremoto que vai arrebentar com todos os grilhões. Agora fala para ele em italiano para ficar especial. Capite? Quem disse que você não está pronto para ir para as nações? Vai treinando, queridos. Vai aprendendo outros idiomas. Só que você não é desses. Fala aleluia. Você é dos que adoram e percebem quando o terremoto vem. Quando você vê a tua vida abalada, você já começa a olhar para os lados, porque alguma coisa vai acontecer. Espera aí, a minha casa está caindo, eu sinto que a terra que está sob os meus pés está se movendo. Há um propósito. Há propósito quando Deus dá ordem para que as terras se movam. A tua casa está balançando? Você sente o teu caminho sendo abalado? Se prepara. Existe dois tipos de terremoto. Houve duas vezes que Deus me mostrou na Bíblia. Duas vezes em que as terras se moveram. Uma foi essa que acabamos de ler, para libertar Paulo e Silas do cativeiro com um propósito. E a outra foi para remover do meio do povo os cabeças de uma rebelião. Então preste atenção, queridos.
quando as terras, quando o chão debaixo dos teus pés, quando a estrutura que você chama de vida, de casa, de ministério, de trabalho, começar a ser abalada, toma cuidado. Há dois propósitos: te libertar para salvar vidas ao redor, ou remover rebeldes. Números capítulo 16, versículo 31. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, abriu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuía. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Esse episódio de Números capítulo 16 fala a respeito de uma vez que Deus usou a terra. Deus moveu a terra debaixo dos pés da nação de Israel. O seu povo havia saído do Egito e ainda estavam no deserto. E se levantou um homem chamado Corá, em algumas traduções Coré, e reuniu mais dois com ele. Rebelde não consegue fazer rebelião sozinho, ele sempre atrai mais alguém. Corá chamou Abirã e Datã, e começou o mimimi. Moisés não é referência para nós. Por que só ele fala com Deus? Por que só ele se pôs chefe sobre nós? Por que ele levantou Arão, seu irmão, para ser sacerdote? Por que ele não me escolheu? O rebelde, querido, ele começa a se levantar no meio do povo de Deus com questionamentos. E diga-se de passagem, questionamentos que ele nem sabe o que quer. Nem ele mesmo sabe do que se trata. Mas ele não concorda. E por não concordar, ele começa a arrebanhar seguidores. Esses três homens aqui conseguiram reunir 250 líderes no meio do povo de Israel. E se levantaram contra a autoridade do líder escolhido por Deus, Moisés. Deus removeu Moisés lá do meio de um rebanho, quando ele cuidava das ovelhas do seu sogro Betuel. Apareceu-lhe uma sarça ardente, fez ali com ele um encontro Peniel, tratou-lhe a alma e disse: vá, porque eu vou usar a sua vida para salvar o meu povo que está cativo na mão do faraó, lá no Egito há mais de 400 anos. Deus chamou Moisés. Deus não chamou Corá, Deus não chamou Datã, muito menos Abirão. Enquanto Deus falava com Moisés, esses aí estavam lá como escravos no meio do Egito. Mas depois que alcançaram a liberdade, depois que começaram a conhecer os princípios que deviam seguir e obedecer para receber as promessas, começaram a se levantar. Nos tirou do Egito, preferimos morrer lá do que vir morrer no deserto. Nós até gostávamos de ser escravos. Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel. Está escrito na tua Bíblia dessa maneira. Se você ler, você vai ver. E você nos prometeu uma terra que emanaria leite, que emanaria mel, uma terra que Deus nos daria por herança e por possessão, e ao contrário disso, estamos no deserto. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Sabe quando é que você vai pisar na terra que mana leite e mel? O dia que você parar de questionar Deus. O dia que você parar de sentir saudade lá do passado que Ele te retirou. O dia que você parar de desejar voltar para aquele lugar onde você saiu. O dia que as trevas não oferecerem mais influência nenhuma sobre a tua vida. Aí você vai pisar, meu irmão, na terra que mana leite e mel. Esses três homens se levantaram não contra o líder. Eles
usaram Moisés para causar a rebelião no meio do povo, mas na verdade eles estavam se voltando era contra Deus. O próprio Moisés deixou claro: vocês não se levantam contra mim, vocês estão se levantando contra Deus, porque vocês estão se levantando contra o propósito que Deus estabeleceu para esta nação. O terremoto, meu irmão, ele vem para fazer justiça. E essa passagem que lemos agora foi quando Deus decidiu interferir e falou: Moisés, manda todo mundo se afastar deles, manda se afastar de tudo que eles possuem, porque eles serão consumidos. Deus enviou um terremoto naquele dia, e esses rebeldes, queridos, de todos aqueles que estavam com eles, os seus bens, os seus pertences, a sua casa, os seus nomes, tudo foi engolido pela terra. Deus moveu a terra para remover do meio do povo uma rebelião, que não se levantou somente contra Moisés, não se levantou somente contra a pessoa de Deus, mas se levantou contra o plano de salvação, o plano de livramento que Deus estabeleceu para o seu povo. Meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque você precisa estar ciente que sempre vai vir um Coré junto com Abirão e Datã, querendo te convencer que você não precisa andar debaixo da autoridade de nenhum líder, que você não precisa sair do Egito para comer o leite e o mel que Deus promete. O diabo sempre vai usar alguém para te convencer a ficar parado no meio do cativeiro, quando na verdade Deus manda você avançar. Toma cuidado, meu irmão. Se afasta daqueles que falam contra Deus para você. Se afasta daqueles que falam que a igreja não é o caminho certo para você. Eles têm tanta convicção disso, que a maioria dos que pregam contra a igreja nunca entraram num culto. Ou quando vieram, ouviram, julgaram, não gostei, desistiu, não querem ir para o céu, e também não querem que você vá. Deus foi claro e disse a Moisés: Moisés, fala ao meu povo para se afastar desses aí, porque a terra vai se mover e vai engolir. E aqui acabamos de ler que eles foram consumidos vivos. Percebeu esse tipo de situação? Ah, pastor, tem uma pessoa que sempre fala para mim não vir para o culto, uma pessoa sempre coloca empecilhos. Meu irmão, você tem dois caminhos: ou você fala mais alto do que esse sujeito, do que essa sujeita, e convence eles através do Espírito Santo a se dobrar a Jesus, ou você foge. Não te assente nas rodas dos escarnecedores. Deus é bem claro: nem se assente. Está passando, tem uma rodinha ali, nem se assente, muito menos faça parte delas. Porque se o chão debaixo dos teus pés, queridos, começar a se mover, pode ter certeza, tem propósito. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a tua cadeira está se mexendo? Pergunta para ele: posso ficar aqui ou tenho que me afastar? Agora responde para ele: Deus pode confiar em você? A terra começou a se mexer, meu irmão, pode ter certeza, a propósito. Ah, pastor, aconteceu um terremoto lá no Japão, foi Deus condenando, Deus operando justiça? Pode ter certeza, meu irmão. Alguém naquela região abalada pelo terremoto rejeitou não somente Deus, mas tentou influenciar alguém do plano de salvação através de Jesus. Você acha mesmo que Deus se preocupa quando as pessoas falam mal dele? Deus não se preocupa com isso não, meu irmão. Deus tem a alma tratada. Deus não é como nós, que fica todo assim: ai, porque estão falando de mim?
Inclusive falam de mim. E eu estou aprendendo com Deus a ignorar isso. Mas tem hora que dá vontade, fala, Senhor, me ensina o segredo, porque... Mas Deus não se abala, pode falar o que quiser dele. O diabo falou que ele era mentiroso. E Deus fala, você acredita no que quiser, eu continuo sendo Deus. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, meu irmão, é quando aquele que rejeita Deus começa a evangelizar para o outro lado aquela vida que Deus escolheu para ser salvo. Sabe aquele que está te falando contra você? Sabe aquele que todo dia tenta plantar uma semente no teu coração para você não ser discípulo, para você não abrir uma célula, para você não falar de Jesus? Sabe aquele? Ó. Porque na hora que a terra começar a se mover, meu irmão, se você estiver próximo, você vai afundar com ele. E a Bíblia fala, foi consumido vivo para sepultura. Só que nem sempre o terremoto vem para juízo. O que todo mundo teme, Deus usa também para salvar vidas. Essa palavra aqui, essa parte de Datã, Abirã e Coré, foi só para abrir os teus olhos, ou melhor, para você fechar os ouvidos para a boca do inferno. É só para te ajudar a se conectar com Deus. Diga amém quem entendeu essa parte. Amém. O foco da palavra de hoje mesmo, meu irmão, é o propósito que Deus estabeleceu para essa igreja, para a tua vida, para o teu futuro e para as gerações que Ele vai alcançar através de você. Fala assim comigo, é terremoto. Mas não é o do juízo. O terremoto que vem sobre a minha vida é para quebrar cativeiro. É esse o terremoto que Deus vai operar na tua vida. Diga amém aí, se tem algum crente para receber. Chega mais perto do teu irmão, não fica com medo dele não. Fala para ele assim, eu confio em você. Fala assim, eis que te digo, vejo um homem ou uma mulher de Deus. Agora fala assim, amém. Entendeu? A pessoa que está do teu lado aí é digna de confiança do Senhor Jesus. Se não era, quando entrou pelaquela porta, passou a ser, porque Jesus já abraçou. O terremoto vai abalar. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Naquele momento que era para ser um momento de gemidos, de murmúrios, de lamentos, Deus recebeu a adoração. O propósito de Deus estava se cumprindo, porque Paulo e Silas tinham uma missão, tinham uma causa, e a nossa causa, meu irmão, é maior, muito maior do que todas as nossas dores. Fala para a pessoa que está do teu lado, a causa do reino, do nosso Deus, é maior que as nossas dores. E o apóstolo Paulo se conectou a Deus. Eles estavam com os corpos doídos, porque tinham sido flagelados. Eles haviam sido açoitados e injustiçados, e o que eles fizeram? Não vamos chorar não, vamos adorar. Nós vamos fugir da dor, nos conectando ao Espírito Santo. E o que eles fizeram? Adoraram e oraram de uma maneira tão extraordinária, que todos ali naquela prisão ouviram.
Mas o que que houve? Um terremoto. Fala comigo, um terremoto. A conexão entre Paulo, Silas e o Espírito Santo naquele momento de dor fez vir um terremoto, e aquele terremoto quebrou todos os cativeiros, rompeu todas as portas, soltou todas as correntes. A Bíblia fala que as correntes de todos foram soltas. Quando você, meu irmão, começar a adorar e você sentir a terra balançar, não se assuste, é Deus trabalhando para quebrar os teus cativeiros, para chamar a atenção das pessoas que estão do teu lado. Paulo sabia disso, meu irmão. Ou vocês acham que Deus não revelou para ele? Quando Paulo viu aquele terremoto, viu que as cadeiras estavam soltas, o que ele fez? Começou a procurar. E o que ele viu? Qual foi a primeira coisa que ele viu? O carcereiro tirar sua espada da bainha e tentar se matar. Você está olhando para os lados? Ou você está preocupado só com a terra que está debaixo do teu pé? Quando Paulo viu aquele movimento, meu irmão, ele só disse uma coisa. Ele levantou a voz e falou: ei, eu estou aqui, todos nós estamos aqui. Sabe por que eu pedi para vocês compartilharem as palavras dos cultos da família Betel? Porque ao nosso redor há uma nação, e ao redor dessa nação há outras nações, de pessoas com a espada fora da bainha querendo se matar, e nós vamos sinalizar para elas: nós estamos aqui, Jesus está nos enviando. Está na hora de você mostrar a essa geração para que veio. Ah, pastor, mas hoje eu sou o carcereiro. Glória a Deus, meu irmão, eu já falei. Quando entrou naquela porta, deixou de ser. Quando entrou naquela porta, você passou a ser Paulo. Vai levar umas lapadas de vez em quando para entrar na linha. Mas quando levantar a voz, vai acontecer o que aconteceu com esse carcereiro. Olha só o que a Bíblia fala. Quando Paulo disse: não faça isso, não tire a sua vida, porque nós estamos aqui. A Bíblia fala que o carcereiro pediu o quê? Fala assim: o carcereiro pediu luz. O que Deus falou para você ser? Luz para o mundo. Paulo falou: ei, quer luz? Vem ver. O carcereiro chegou, meu irmão, trêmulo. E como a palavra de Deus está escrita, que todo joelho há de se dobrar, ele já chegou ajoelhando. E o que ele perguntou para Paulo? O que é preciso para ser salvo? Tua vida está sendo abalada? Se preocupa com a tua estrutura não, meu irmão. Atenta, porque no meio desse abalo, Deus quebrou cativeiros. Você não está mais engessado, você não está preso, você está fazendo parte de uma família chamada Betel, e Betel quer dizer lugar onde Deus habita. Você não está mais por aí zanzando sem direção, como um cego no escuro. Você tem um feixe de luz sobre a tua vida, e essa luz chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então começa a atrair a atenção das pessoas. Fala: ei, quer luz? Vem comigo. Quando aquele carcereiro se ajoelhou e perguntou para eles: o que eu faço para ser salvo? Olha só o que eles fizeram. Atos 16, 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Os terremotos que Deus usa para salvar a vida, meu irmão, ele não é físico, ele é espiritual. Deus abalou a tua vida, Deus está te mostrando um novo caminho, Deus está te renovando a cada dia, mas isso é com um propósito de quê? De libertar as famílias que estão cativas ao teu redor. Você sabia que ao teu redor existem muitas famílias cativas? E alguns dessa família estão te oprimindo.
Pode ter certeza de uma coisa, queridos: quando um líder adora e vem um terremoto, pode ter certeza que há uma família pedindo luz. E hoje, quem é você? Você entrou aqui como carcereiro, como opressor, como aquele que sempre atacou e criticou a família, os filhos de Deus, por não conhecer, é óbvio. Ou você entrou aqui como Paulo, como um adorador, mesmo que prisioneiro em alguma área. Não importa, meu irmão, a forma que você entrou, não importa quem você seja hoje. O importante é que Deus mandou o terremoto para abalar as estruturas ao teu redor, e não vai ficar um cativeiro sólido na tua vida. Todos vão ser desfeitos, não importa onde você esteja. Se você estiver adorando e conectado ao Senhor, Deus vai cumprir o propósito na tua vida. Vou falar de novo. Cativeiros estão sendo despedaçados com um propósito de Deus em tua vida. Olha só o que Deus manda você dizer às outras pessoas. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Foi essa palavra que Paulo disse ao carcereiro. Creia no Senhor Jesus. Mas ali naquele momento só estava Paulo, o carcereiro, Silas e os outros prisioneiros. Mas Paulo sabia que a sua adoração provocou um terremoto. E Paulo, conectado ao Espírito Santo, tinha convicção de que quando Deus manda terremoto, Ele não manda para libertar somente o homem, Ele manda para libertar homens e suas famílias. Você está sendo, meu irmão, incumbido de adorar até provocar um terremoto. E quando você sentir as coisas serem abaladas, pode ter certeza, cativeiros foram rompidos, mas há um propósito. Pode olhar para as famílias que estão ao teu lado, porque algo de Deus está proposto. Deus vai libertar não só você, mas Deus quer alcançar os teus vizinhos também. Deus quer alcançar toda a tua casa. Deus quer ser vivo. Deus quer viver dentro das pessoas. Deus não se agrada de fazer a terra se mover para tragar os rebeldes. Deus não gosta disso, mas Ele ama dar uma tremidinha aqui, uma tremidinha ali. Deus gosta de derrubar uma cadeia ali, Deus gosta de derrubar uma corrente ali. Sabe para quê? Para salvar você e a tua família, e de quebra alcançar a família dos teus vizinhos também. Repete assim comigo: eu vou crer, e toda a minha casa será alcançada. Atos 16, 33 está escrito: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Cristo. Deus primeiro manda o terremoto, quebra o cativeiro. Você olha para o lado e aquilo que está acontecendo na tua vida vai atrair a atenção de mais alguém. Você vai falar de Jesus, e o próximo passo, meu irmão, depois que você falar para Jesus, é entrar dentro da casa dele. Quantas vezes você foi visitar uma família que está sendo abalada, que está nas trevas, está com a espada na mão, está pedindo luz, e você passa e finge que não vê? Meu irmão, eu já entrei dentro de casa que tinha espada, canhão, metralhadora, AR-15, granada, dinamite. Parecia uma zona de guerra. A mulher com o olho roxo, o marido todo rasgado, todo mordido. Eu cheguei na casa, olhei e falei: gente, está tudo bem? Eu perguntei por perguntar, a gente sempre pergunta mesmo, né? Mas eu fiquei foi com medo.
Eu sentei na mesa, abri a Bíblia, pus em cima da mesa da cozinha e falei: senta aqui, um do lado do outro. Vamos lá. O que acontece? E começaram. Ah, ele não presta, ele me bate, ele faz isso, eu trabalho, ele fica em casa só curtindo a preguiça dele. E o cara lá. Daí quando a mulher calou, eu olhei para ele, ele falou: é tudo mentira. Ela está me traindo. E bababá, bababá. Daí ela começou. E eu no meio. Cai. Brincadeira. Naquele dia, queridos, o leão da tribo de Judá rugiu. E foi um rugido que todos aqueles demônios que estavam assolando aquele casal teve que bater em retirada. A Bíblia aberta no meio daquela mesa. Eu chamei a atenção dos dois e falei: vamos olhar para aqui. Passou 15 dias, eu batizei os dois. Passei 1 ano apacentando aquele casal. Eles não estão aqui, eles mudaram de cidade, mas toda vez que eles me encontram, eles falam: nossa vida é uma bênção, porque um dia você entrou na sala, dentro da nossa casa, com a palavra de Deus. Esse carcereiro recebeu Jesus, levou as pessoas para dentro da sua casa e até lhe deu um alimento, mas o que ele recebeu mesmo, aqui está claro, foi o batismo do Espírito Santo na vida dele e na vida de todos os seus filhos. Deus pode confiar em você, meu irmão. Ah, pastor, eu estou chegando hoje na igreja, estou vindo pela primeira vez. Glória a Deus, se prepara. Deus vai dar uma sacudidinha aí na tua vida. Deus vai derrubar umas paredes, porque você precisa olhar o horizonte. Aquela parede que estava te travando vai dar lugar para os teus olhos enxergar mais longe. Não se assusta com terremoto, não. Peça perdão, se arrependa. Aceite Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Mas saiba que Deus estabeleceu a tua vida no propósito de arrebanhar mais alguns, a começar com a tua casa, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais, teus parentes. A salvação é direito de todos aqueles que creem em Jesus. No dia da minha conversão, no dia que eu aceitei Jesus, eu ouvi essa palavra: se tu creres, tu e a tua casa será salva, não se perderá um. Até hoje, eu oro reivindicando essa promessa. E diga-se de passagem, 90% já se converteram. Deus pode confiar em você? Ele só espera de você essa atitude. Deus, manda o terremoto. Pode derrubar tudo, Senhor. Me dá força, me dá caminho, me dá direção. Faça novamente segundo a tua vontade. Me mostra quem está com a espada na mão querendo se matar lá no escuro, porque eu vou brilhar a tua luz na vida dele. Jesus foi claro quando disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós precisamos compartilhar Jesus. Nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas. As pessoas precisam entender que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer terremoto. O sangue de Jesus abala, remove cativeiro. O sangue de Jesus ressuscita. E foi com esse propósito que ele derramou todo o seu sangue naquela cruz. Porque naquele dia, meu irmão, quando Jesus olhou para aqueles que estavam ao seu lado, ali assistindo a sua morte na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus falou: Pai, a ti eu te entrego o meu espírito, está consumado, houve um terremoto,
E naquele dia, o sangue de Jesus que se esvaiu naquela cruz, provocou um terremoto, e todo aquele que crê no nome de Jesus é livre de todo cativeiro, é livre de toda maldição, é livre de toda condenação. E ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu o ressuscitarei para a vida eterna. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, aquele terremoto que Rui fez as paredes do templo ruir, te salvaram, nos salvaram, mas com um propósito: salvar vidas. Aquele terremoto ruiu as paredes do templo, mas com o propósito de salvar vidas. Deus não abala a terra em vão, Ele abala com o propósito de salvação. Eu quero te convidar a fechar teus olhos. Coloque-se de pé em nome de Jesus.